Boa tarde, galerinha. Quem tá falando aqui é a professora Flávia. Estou com muita saudade de vocês. E hoje nós vamos estudar uma coisa muito bacana. Vamos estudar uma história em quadrinhos. Só que dentro da nossa história em quadrinho vai ter uma receita. Receita de um bolo delicioso, um bolo de cenoura. E a tia Flávia vai colocar aqui para vocês aprenderem. Vamos lá aprender com a tia? Beijinhos e até daqui a pouco. E para a nossa receita no liquidificador, nós vamos bater 3 cenouras média picada, 3 ovos e meia xícara de chá de óleo. Vamos bater por 2 minutinhos. Deixei bater por 2 minutinhos. Tá vendo? Ó, tá bem batidinho. Agora nós vamos transferir para uma travessa. Essa receita aqui é super fácil, gente. Eu não tenho que errar. Agora vamos acrescentar a farinha. Tenho 2,5 xícaras de farinha de trigo, tá bom? Vamos também acrescentar 1 xícara de chá de açúcar e 1 colher de sopa de fermento. Agora vamos transferir para... E aqui eu tenho essa forma redonda, tá? Untei com manteiga e farinha. E vamos colocar nessa mistura. Vocês podem estar usando outras formas diferentes de buraco no meio ou quadrada, que não tem problema, tá? E agora vamos levar ao forno pré-aquecido a 180 graus e eu vou marcar os minutos para passar para vocês. Vamos lá! Pessoal, nosso bolo já está pronto e eu deixei por 40 minutos. Ou também vocês podem deixar, pessoal, e colocando um palitinho, né? Quando sair limpinho, porque tá bom, tá? E aqui está pronto o nosso bolo, já esfriou, né? Agora vamos desenformar. Vamos pegar, né, com jeitinho e virar ele de assim, pessoal, tá vendo, ó? E olha só, pessoal, esse bolo de cenoura. Agora vamos cortar para experimentar. Aqui no prato. Olha só, gente, esse bolo, um cafezinho da tarde, um chazinho. Agora vamos experimentar. E aí, vocês gostaram da nossa receita? Agora vamos para as nossas atividades. Fazer algum tipo de lanche utilizando uma receita? Que tal fazer um bolo de cenoura? Ele é um texto de uma receita, mas está escrito no formato de histórias em quadrinhos. Então vamos ler. Alô, vovó? Aqui é o Thomas, tudo bem? Sabe, eu estou com vontade de comer bolo de cenoura. Você me ensina a fazer? Tudo bem. É fácil de fazer. Anote a receita. Bata no liquidificador 3 cenouras, 3 ovos, 2 xícaras de farinha de trigo, 2 xícaras de açúcar, meia xícara de manteiga e 1 colher de fermento. Deixe a massa ficar bem lisinha. Coloque a massa em uma assadeira untada com manteiga e leve ao forno para assar. Viu como é fácil? Tomás, tenha cuidado ao mexer com o forno. É melhor pedir a ajuda de alguém. Vovó, foi muito fácil. O bolo ficou quase tão gostoso como o seu. Muito obrigada. Um beijo. Legal?
quase igual com a receita que a tia Flávia colocou. Agora vamos para a nossa ficha de leitura. Primeira questão. Quem participa da história que você leu? Quem são os personagens? Segunda questão. Narrador nessa história? Sim ou não? Que título você daria para essa história? Quarta questão. Como se chama o menino da história? Quinta questão. Esse texto, apesar de apresentar uma receita culinária, é uma história em quadrinhos. Qual elemento que aparece no texto e dá a ideia de que não é uma receita culinária? Qual a recomendação que a vovó faz ao Thomas? Sétima, qual a diferença entre ingredientes e modo de fazer? Oitava, escreva a receita do bolo de cenoura que o menino aprendeu. Separe em 2 colunas os ingredientes de um lado e o modo de fazer para o outro. Bem facinho. Agora nós vamos fazer uma charadinha. Descubra os ingredientes usados para fazer um bolo de chocolate e escreva ao lado. Aí vocês vão ter que adivinhar. Uma o quê? Xícara mais uma o quê? Barra de chocolate. Então vocês vão aí descobrir o ingrediente de cada linha desse. O que é? 3 copos de quê? 2 xícaras de quê? 2 colheres. 1 colher. Então vocês vão fazer. A tia Flávia não vai dizer. Essa é agora uma receita de uma vitamina. Pinte os ingredientes que você vai usar. Escolha a fruta e a quantidade de cada uma para a sua receita ficar bem gostosa. Vocês vão pintar. E o que é que vocês vão usar na receita da vitamina de vocês? A fruta, se é água, se é leite, se é açúcar, se é mel, se vai usar aveia, vocês vão botar tudo. Quando terminar, vocês vão escrever de um lado os ingredientes da sua receita e do outro lado vocês vão fazer o modo de fazer essa receita da vitamina de vocês, tá certo? No Brincando com as Palavras, vocês vão me dizer os ingredientes da receita são classificados como substantivo próprio ou comum. E depois vão dizer por quê. Vocês vão explicar se ele é próprio ou comum e por quê. Agora vamos para a nossa produção escrita. Observe os desenhos e escreva uma história com diálogo. Não se esqueça de lhe dar um título e, se quiser, pode colorir também a gravura. Releia nos diálogos, peça ajuda ao professor ou ao adulto para melhorá-lo. Observe se os personagens falam no momento certo. O editar, passe a limpo, sem os erros de pontuação e de escrita. Não se esqueçam, vocês só vão passar limpo na gravura. Vocês fazem no caderno, depois vão para a gravura e passam limpo para poder dar certo, entenderam? Só no livro depois de pronto, para ficar bem bacana, tá bom? Eu quero ver bem bonita essa história em quadrinhos. Não esqueçam que histórias em quadrinho é um diálogo, os personagens falam entre si. A pontuação, a escrita, façam com um lápis escuro para poder a tia Flávia ver bem direitinho. E eu quero ver bem bacana. Depois podem pintar para ficar bem legal. Agora nós vamos estudar números ordinais. A tia Flávia vai colocar aqui uns exemplos de números ordinais. Então vamos lá. Os números ordinais, quais são eles? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e o 10º. Esses são os números ordinais. Onde nós podemos encontrar os números ordinais? Quando tem uma competição, nós podemos ter o primeiro, o segundo e o terceiro lugar, estão vendo? Também podemos encontrar em edifícios ou casas de vários andares, que fica o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto. Muito fácil, né? Podemos utilizar também numa fila, em filas de banco, em fila da sala de aula. Podemos utilizar na fila de carros,
quando os carros estão em fila. Agora que nós aprendemos alguma coisa sobre os números ordinais, vamos para a nossa tarefinha, tá certo? Então, nós aprendemos que os números ordinais servem para indicar ordem e posição. Veja a filinha dos cachorros aí. Coloquem agora o número deles em números ordinais. Complete o quadro com os números ordinais. Temos aí de um lado números ordinais, que é o número, e do outro lado nós vamos ter como se ler. Então aí, ó, o primeiro, o segundo, aí o segundo tá escrito o nome, vocês vão colocar o número e escrever o nome primeiro e assim por diante. Agora ficou bom. Pesquise e escreva. Qual é o terceiro dia da semana? Vocês lembram quais são os dias da semana? O primeiro dia da semana é domingo, aí vem, ó, domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado. Então, qual é o terceiro dia da semana? B. Qual é a segunda letra do seu nome? C. O mês em que estamos é o mês do ano que? D. Qual é a sexta letra do alfabeto? Aí vocês vão ver, né? A, B, C até a sexta. E a última, qual número ordinal corresponde à sua idade? Vocês vão ver qual é a idade de vocês, vão dizer qual é o número ordinal referente a essa idade. Terceira questão. Observe a sequência abaixo em que o 30 é o primeiro número e complete. A. O número é o quinto número dessa sequência. Vocês vão olhar aí qual é o quinto número dessa sequência. B. O oitavo número dessa sequência é qual é? E o 75 é o número, qual é o número dele ordinal? C. 40 é o número qual? O 40 está referente a que posição do número ordinal? E o 60 também, ele é o qual? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto? Qual é a posição desses números? Entenderam? Resolva os problemas e depois explique para os seus colegas como você resolveu. Vocês vão explicar para o pai de vocês ou para o responsável. Ah, papai tem 36 anos, eu tenho 11 anos. Quantos anos papai é mais velho do que eu? Qual é a resposta? Vocês vão fazer os cálculos, tá? Letra B. Pela manhã havia 31 carros no estacionamento. À tarde chegaram 17. Quantos carros haviam no final da tarde se não saiu nenhum carro? Vão fazer os cálculos e achar a resposta. Letra C. Rafael quer comprar um brinquedo que custa R$ 48. Ele já conseguiu juntar R$ 25. Quantos reais falta para completar o valor do brinquedo? Vocês também vão fazer os cálculos. D. Mariana recortou 53 figurinhas para colorir o mural da sala. Juliana cortou 32 figurinhas. Quantas figuras Mariana recortou a mais que Juliana? Vocês vão fazer os cálculos de tudinho e colocar as respostas. A quinta questão, calcule o total como está indicado. Eles estão fazendo os cálculos. 36 mais 42, ela colocou 30 mais 40, que dá igual a 70. E 6 mais 2, que é igual a 8. Quanto é o total? 78. Se calcula primeiro as dezenas, depois as unidades. Aí tem também 64 mais 35, 71 mais 28, 27 mais 62. Vocês vão fazer todos esses cálculos usando o mesmo jeito do exemplo. As dezenas, depois as unidades, depois junta os dois. Ok? Sexta questão. Escreva os Coloque números a letra nos inicial do seu nome no sétimo degrau. Faça o que se pede. B. Desenhe um palhaço embaixo do terceiro degrau. C. Coloque sua idade no nono degrau. D. Escolha um colega e escreva o nome dele no quinto degrau. E E. Escreva o nome de sua professora no segundo degrau. Espero que vocês tenham gostado. Amo muito dar aula a vocês. Estou com muita saudade. Beijos bem grandes no coração. Tchau!